Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo, proprietário da Tima Consultoria e Treinamento, a consultoria focada em planejamento estratégico comercial para o varejo. Tá? Na nossa aula de hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre o Box Plot. Tá bom? Se você não assistiu a primeira aula, por favor assista. São aulas curtas, tá? E aqui eu vou entrar um pouco mais no tema do porquê usar o box plot, quando usar duas vezes o desvio padrão ou meio desvio padrão, tá? Então, vamos evoluir um pouco mais aqui, tá? E relembrando, pessoal, nas aulas da Tima Consultoria e Treinamento, eu vou dar estatística, tá? É estatística pro dia a dia, tá? Pro seu trabalho, tá? Dashboard, você tem aqui, ó, o que mais você acha no Excel é dashboard. Tudo bonitinho, tudo cheio de floreios, tá? Mas aqui eu vou mostrar números concretos, tá? É legal ter um número bonito para você mostrar, montar seus relatórios, mas de nada vale gráficos bonitos, visuais, se as bases por trás estão imprecisas e são números frágeis, tá? Eu sou executivo de 20 anos de experiência, você pode procurar lá no LinkedIn as minhas referências. Eu falo com propriedade, tá? Muito mais importante que forma é o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira aula, a gente apresentou, construímos aqui a questão do limite mínimo, limite máximo, a média ajustada. E o ponto foi, lembra que eu falei, usa duas vezes o desvio padrão, meio desvio padrão, do porquê usar, porquê não usar. Quando eu uso esses números, pessoal, essas variações, tá? Olha só que eu tenho aqui, tá? Esse aqui é o exemplo da aula 1. Desvio padrão deu 181 mil. A média ajustada, que é desconsiderando os outliers, 301 mil. E olha só o que a gente tem aqui, pessoal. É uma base de 144 dados, sendo que 114 deles, abrindo aqui a fórmula, vocês podem ver, estão dentro do nosso range, tá? Do limite mínimo e limite máximo. O que faz com que tenhamos aqui 79% da base esteja contida entre o mínimo e o máximo, que é o que a gente vê aqui no gráfico, tá bom? Mas o que a gente tem aqui no exemplo 2, que está na planilha 2, como vocês podem ver. O que eu fiz? Aqui, tá? Aqui é uma outra base, tá, de construção, são os mesmos 144 dados, mas com números diferentes. E o que eu fiz aqui, gente? Calculei a mesma questão do desvio padrão, limite máximo, limite mínimo. Calculei já aqui a nossa média ajustada, como vocês podem ver, mas olha só o que nós temos aqui, pessoal. 63% da base, que corresponde a 91 itens, 91 dados, essa é a nossa série histórica aqui, pode ser vendas ou o que quer que seja, está dentro do range, do mínimo e máximo. No gráfico, olha o que a gente tem. Aqui, ó, 63% está aqui entre essas linhas laranjas do gráfico que vocês estão vendo, tá? 63% da base é boa ou é ruim? Vocês avançariam com isso ou não avançariam com isso? Pessoal, é ruim, tá? É ruim, tá? Por mais que o nosso desvio padrão seja menor, e lembra da interpretação do desvio padrão, quanto menor, melhor, mas 63% dentro desse range aqui é ruim, tá? No exemplo 1, lembrando, 181, um desvio padrão super elevado. Aqui, obviamente, a série, os dados são mais próximos, não tem aqueles picos que a gente tem na aula 1. Tá? Vamos relembrar esse pico? Olha o pico aqui, ó. Um grande evento aqui que vocês estão vendo no meio do gráfico. A gente não tem, está muito mais linear. Mas 63% dos dados está dentro do range do limite mínimo e máximo, é ruim, tá? A gente está desconsiderando e basicamente 40% da base está fora. Tá? Isso não é legal para uma análise, para uma projeção, um número baixo. O ideal é a gente trabalhar no 70%, tá? 70% dentro do limite mínimo e máximo é um bom número, é um bom indicador para a gente trabalhar. Tá? Porque 63%, vamos arredondar, 60%. 40% é outlier, a gente está jogando fora, pessoal. É muita informação aqui para a gente jogar fora. Tá? Nesse exemplo aqui especificamente, vamos tentar aumentar para 70% para ver como ficaria o gráfico. Como que a gente faz para aumentar aqui? A gente aumenta ou diminui o desvio padrão? Vamos aumentar o desvio padrão. Vamos tentar já aumentar em 10% o desvio padrão?
68% já está. Não, vamos tentar aumentar um pouquinho mais. 20% do desvio padrão. 72% aqui já está coerente, tá? De 144 dados, 104 está dentro aqui do nosso range. Vamos ver como está o gráfico agora? Olha só. Está mais coerente. Estou pegando muito mais dados para a nossa análise, tá? Para a nossa projeção, para a nossa tendência. Ah, posso tentar com 2 vezes o desvio padrão? Gente, se você colocar aqui 2 vezes o desvio padrão, você está considerando todo mundo. Você está trazendo todo mundo aqui para a sua análise. Olha só que bagunça. Vai para fazer uma projeção disso daqui, sua média ajustada, você vai considerar o quê? Esses vales e essas montanhas gigantescas que a gente está vendo nesse gráfico de barra, não faz muito sentido, né? É uma incoerência isso daqui. Você pode ver que a sua média ajustada, que são essas linhas em verde e em roxo, está muito próximo. Quer dizer, tá tudo mesmo do balaio, tá uma sujeira imensa aqui e você está criando um número frágil, tá? O desvio padrão está muito grande. Então vamos trabalhar aqui com 20% do desvio padrão. 72% da base. Como que ficou no gráfico? Olha só. Excluí os outliers, grandes picos, alguns vales muito fortes eu também estou desconsiderando. Tá, aqui está mais coerente para eu trabalhar, para eu começar a trabalhar minha projeção. E olha só, a minha média inicial era 244 mil, a média ajustada 247 mil. Tem alguns dados aqui que estava jogando muito mais para baixo, eu acabei desconsiderando. Olha só, esse vale gigante aqui, ó, não era nem um pico. Aqui são dados diferentes, vocês podem ver aqui que são dados diferentes do primeiro aqui. Que pode ser um outro varejista, enfim. Entenderam, pessoal, porque como você deve analisar essa questão do desvio padrão? Se o desvio padrão for muito baixo, ok, os números estão mais próximos, eu não tenho tantos extremos, eu não tenho tantas variâncias entre os dados. Porém, vocês viram ali que 63% só da base estava contida no mínimo e máximo, aí é um número muito pequeno para a gente tomar uma análise, tá? Para fazer uma projeção. Tá? Então, aqui você vai plotando até chegar próximo de 70% e avalia o gráfico. Tá? Ah, quer dizer que esse número é verdadeiro? Gente, é estatística, não existe verdade. Tá? É uma projeção, é um número mais concreto para você fazer uma tendência, para você fazer uma análise, para você desconsiderar outliers com o método científico correto. Tá? Não quer dizer que então minha projeção é certeza para ser 247 mil. Não, não é isso. Não é isso. Estatística não é isso. Tá? Se fosse assim, todo estatístico ganhava na Mega Sena. Tá bom? Aqui eu coloquei um outro exemplo, pessoal. Olha só. São outros dados. E olha só. 87% da base está dentro dos limites mínimos e máximos. Aqui está diferente, né? Lembra, o outro era 63, aqui é 87. E olha o tamanho do desvio padrão, 270 mil. Tá grande pra caramba. Vamos ver no gráfico? Olha só. É por isso que a grande maioria está dentro. Olha a linha lá, essa linha laranja é o limite máximo, a linha laranja inferior é o limite mínimo. Olha só porque está praticamente todo mundo dentro, 87%, quase 90%. O desvio padrão está ficando super alto por causa desse extremo, dessa montanha enorme que vocês estão vendo aí no meio do gráfico. Tá? Então aqui, o que é o ideal? Aqui é o ideal a gente reduzir o desvio padrão, tá? Trazer os dados mais próximos ali de uma coerência matemática, tá? Que a gente pode ver aqui, ó, há um vale ali no começo do gráfico, no canto esquerdo, que pode ser que ele seja um outlier, se a gente calibrar o desvio padrão. Então vamos calibrar? Vamos buscar aqui o 70, o que a gente faz? Aqui a gente tem que dividir. Vamos cortar o quê? 10% esse desvio padrão? Vamos diminuir 10% esse desvio padrão. Para quanto que foi? Não mudou nada. Vamos diminuir mais um pouquinho. 70%, olha só. Eu diminui aqui 30%, já foi para 75%. Viram aqui que eu fiz? Eu diminui 30%, tá? Se eu quero reduzir 30%, eu multiplico pela diferença, 0,7. Tá bom? Então, olha só. 75% da minha base está dentro do range. Vamos ver o gráfico como ficou agora? Olha só. Olha só, pessoal, que eu falei para vocês. Aqui eu estou construindo junto com vocês, tá? Repara o vale ali no canto esquerdo. Ele era um outlier, a gente acabou desconsiderando. Há outros vales ali que a gente acabou desconsiderando ali
linha 106, 105 no eixo, por que a gente está desconsiderando isso aqui? A gente está desconsiderando isso aqui com método. Repara que ele está muito próximo do limite mínimo, mas foi desconsiderado. Tá? Isso aqui é um método estatístico correto, preciso para fazer análise de decisão. Tá? Depois você pega esse número mais preciso e joga no dashboard seu aí, cheio de flor. Tá? Mas aqui é estatística pura para você construir números sólidos, com fundamento, para você discutir com propriedade, com o seu gestor, com outras áreas. Tá? Aqui não tem achismo na construção do que é outlier e do que não é. É método científico. Tá bom? Ah, quero refinar. Tudo bem, pessoal, vamos refinar. Vamos trazer o quê? Vamos reduzir aqui 35%? 70%. Vamos tentar aqui trazer os 70% aqui dentro? Vamos lá. 64%. Ah, não, aqui está muito baixo. Vamos aumentar aqui para... vamos chutar 63%. Olha só, 70% certinho. Vamos ver como ficou no gráfico? Olha só. Mais calibradinho, mais coerente. Tá? Desconsiderei os vales e essa grande montanha que está no meio do gráfico. Olha só, a média 384 mil, a média ajustada 312. Tá? Por que a gente fez isso? Para desconsiderar outliers. Como você faria isso no dia a dia normal, pessoal, sem boxplot? Na mão, na unha, no achismo, aí você vai discutir achismos por achismos com outras pessoas? Não, né, gente? Aqui é fundamento, tá? Usem e pratiquem o boxplot. Tudo bem? Vocês podem tentar usar outros métodos. De novo, eu recomendo vocês usarem com seus dados reais, do seu dia a dia, do seu trabalho, para você testando, para você brincando com os números, tá bom? Beleza? Gente, não esquece de curtir, de marcar aí para acompanhar os vídeos. Toda semana um vídeo novo, tá? Na próxima semana vamos falar sobre média harmônica, sobre mediana. Tá? Para aprofundar um pouco mais, vamos continuar trabalhando nessas bases que a gente está trabalhando, para vocês entenderem o porquê a gente usa a média harmônica e qual que é a diferença dela com a média ajustada, quando eu uso uma, quando eu uso outra, para vocês tornarem suas análises cada vez mais concretas, com números cada vez mais parrudos e fortes para vocês irem numa discussão. Tudo bem? Se vocês quiserem aprender a aprofundar um pouco mais a estatística, procurem o livro Estatística e Varejo. Está sendo vendido na Amazon, um dos livros mais vendidos sobre estatística e comércio eletrônico, tá? No qual eu sou autor, e semanalmente vou dando novos inputs, novos insights sobre estatística. Se você quiser acelerar seu aprendizado, até aprofundar sobre o varejo, sobre os principais indicadores do varejo, recomendo o livro. Tudo bem? Então, até a próxima, pessoal!